Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ecossistemas, bioma e domínio. Bom, um ecossistema vai ser uma região onde a gente vai ter fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos encontrados naquela região, enquanto os fatores abióticos são os seres não vivos, são as estruturas presentes ali, mas que interagem, no caso, com seres vivos. Exemplo de fatores abióticos: vento, chuva, temperatura, luminosidade, tudo isso acaba influenciando, mas não são seres vivos. E já o bioma ele vai ser o quê? Vai ser ali um ecossistema onde a gente vai ter várias características reunidas naquele local. Então a gente tem características muito específicas, como a vegetação, ela é muito típica daquele lugar, a fauna, os animais que eu encontro naquele lugar, o clima daquele lugar, ele também é diferenciado, toda vez que eu estou naquele bioma, eu tenho esse clima específico. E o relevo. O relevo, ele vai ser fundamental para a gente identificar esse bioma. Relevo, se eu tenho muitas montanhas, se eu tenho planícies, se eu tenho planaltos, se eu tenho chapadões, tudo isso acaba influenciando naquela região. Por quê? Porque vai influenciar na quantidade de luz que chega, na quantidade de água, de vento, então interfere. E isso tudo forma o bioma. Os 7 grandes biomas que a gente encontra no mundo. A gente tem a tundra, que é essa daqui, a gente tem a taiga, a gente tem, taiga aqui, floresta temperada, a gente tem, cadê a floresta tropical? Cadê? Ih, as fotos saíram erradas, calma aí. Essa aqui é a floresta tropical, certeza. Então a gente tem tundra, taiga, a gente tem floresta temperada, a gente tem floresta tropical, a gente tem pradaria, a gente tem savana e a gente tem deserto. Esses são 7 grandes biomas encontrados no mundo. Bom, no Brasil, a gente tem alguns biomas famosinhos. Bom, será que vocês conhecem todos? A gente tem floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica, pantanal e pampas. Como que eles estão distribuídos? Aqui a gente tem, olha, a floresta amazônica, cerrado, pantanal, caatinga lá no Nordeste, Mata Atlântica que pega aqui desde o finalzinho ali do Nordeste até lá no Sul, pega essa parte que recebe a água vindo do oceano, e a gente tem aqui o Pampa, bem no finzinho, no Sul. Válido lembrar que, assim, essas são as regiões onde a gente encontra esses biomas. No entanto, esses biomas, eles não estão em toda essa região. Por exemplo, quando a gente fala da Mata Atlântica, a Mata Atlântica original, ela cobria isso aqui tudo, essa parte verde inteira. Só que com o desmatamento, surgimento de aumento da civilização aqui, da comunidade, tudo, hoje o que a gente tem é apenas 7% do que já foi a nossa Mata Atlântica. O mesmo vai acontecer com todos os biomas. O nosso país não é lindo assim, não. Ele já foi bem destruído e o que existe desses biomas é bem pouco. Válido lembrar o que é um hotspot. Hotspot é uma região onde a gente tem uma diversidade de seres vivos muito alta e, ao mesmo tempo, a gente tem essa região sofrendo muito risco devido ao homem, seja por desmatamento ou invasão. A gente sabe que essa região está acabando. Então, é uma região que não pode acabar porque tem uma diversidade de seres vivos muito grande. E existem vários hotspots pelo mundo inteiro, hotspot ambiental. A gente tem no Brasil 2 hotspots. Um é no Cerrado e o outro é na Mata Atlântica. Nessa imagenzinha a gente consegue ver isso, gente. Aqui, olha, essas regiões vermelhinhas são as regiões dos hotspots pelo mundo. Para fechar, então, qual a diferença do domínio morfoclimático? O domínio morfoclimático, ele vai falar muito ali do nosso bioma. Ele vai englobar também o clima, a hidrografia daquele lugar, os rios que passam por ali, a chuva que cai ali, a vegetação, o relevo, o tipo de solo que a gente encontra naquela área. Então, o domínio morfoclimático, na verdade, é quando você para analisar e você vê que grande parte daquela região é de um determinado bioma. Então, vai ser o domínio morfoclimático daquele local. E a gente tem as faixas de transição, que elas são responsáveis
por englobar parte de um tipo de bioma e parte de um outro tipo de bioma. Você vê que a gente tem, por exemplo, sei lá, a Mata Atlântica começando a deixar aquela região e o Pantanal e o Cerrado começando a surgir ali. Então, onde a gente termina um bioma e começa outro, é uma faixa de transição. E aqui a gente tem os domínios morfoclimáticos, amazônico, do Cerrado, mares de morro, que a gente vê pouco, Caatinga, Araucária, Pradarias, e as faixas de transição, reparem, elas contornam esses domínios, porque é onde a gente tem a troca, por exemplo, aqui do domínio do Cerrado para o domínio amazônico. Então, eu tenho essa região, essa zona de transição. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Até a próxima. Beijo, tchau!